Graça e paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar toda essa maravilhosa palavra, narrando as histórias de todos os nossos antepassados, todos aqueles que nos ajudaram e que hoje servem como modelo para cada um de nós sermos seguidos e alguns para não ser seguidos. Amém? Nós vamos acompanhar aqui a jornada do Jacó, enquanto ele ainda era Jacó, porque ele vai deixar de ser Jacó. Quando? Quando ele tiver um encontro verdadeiro com Deus. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de escrever um comentário e, se possível, compartilhar com pessoas que você ama e que você pensa que possam se interessar por a palavra, por esse conhecimento, por esse estudo da palavra de Deus. Diz aqui no capítulo 28 do livro de Gênesis que o Jacó, ele é abençoado por Isaac. Veja bem, apesar de tudo que ele tinha feito, porque ele enganou o pai, ele enganou o irmão, mas pai é pai, né? É por isso que Deus mostra o amor dele por nós, porque é apesar de nós, é apesar dos nossos erros, apesar dos nossos defeitos. O Jacó, por tudo que ele fez, talvez ele merecesse que o pai fale: olha, eu não quero mais te ver na minha frente, você me enganou, você roubou a bênção do seu irmão, você fez um monte de coisa errada. Mas não, Isaac o abençoa, porque o pai ama o filho. Aleluia! E aí ele é mandado pelo pai para Padã Arã, que era a terra de Betuel, o pai da Rebeca, e lá ele deveria, segundo o pai, encontrar uma mulher para ele se casar, porque o pai não queria que ele se casasse com uma mulher daquele local onde eles estavam vivendo. E ele vai. O Esaú, quando fica... Isso é nos versículos de 1 a 3. O Esaú, quando fica sabendo disso, ele fica muito bravo. Ele fica enfurecido com o pai. Como assim? O senhor abençoou meu irmão? Depois de tudo que ele fez para mim, depois de ter me enganado, roubado a minha bênção, roubado tudo de mim, a minha primogenitura, o senhor ainda abençoou ele, ainda mandou ele longe de mim para que eu não o matasse? E ele fica tão bravo que, para se vingar, ele faz uma coisa terrível contra o pai. Ele se casa com mais uma das filhas de Ismael, o filho do Abraão, aquele que era filho da escrava. Ele se casa com ela e ela se chamava Maalate. Isso está narrado nos versículos 6 até o 9. No caminho, Jacó está cansado e ele se deita numa pedra para descansar. E nessa pedra ele vai ter um sonho, ele vai ter uma visão. E essa visão mostrava uma escada aonde Deus estava lá no alto e anjos subiam e desciam aquela escada, trazendo coisas para ele. E ele, quando ele tem essa visão, ele fica muito impactado. Olha o que o Senhor fala para ele, versículos 13, 14 e 15. O Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. O Deus de Abraão, teu pai. Não era o Deus dele ainda. O Deus de Isaac. Abraão era avô, Isaac era o pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Ainda não era o Deus dele, concorda? Essa terra em que você está deitado, eu vou dar para você e para a sua semente. E a sua semente será como o pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito tudo o que tenho dito. Essa é a promessa do Senhor para nós. O Senhor quer nos abençoar, e o Senhor quer que nós tenhamos, que nós geremos muitos filhos para Ele. Hoje, em Cristo Jesus, nós podemos dar muitos filhos para o Senhor, porque cada vida que ouve essa palavra, que tem os seus ouvidos inclinados a ela e se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos e volta o seu coração para o Senhor, essa pessoa está debaixo dessa bênção, que foi de Abraão para Isaac e que também vai passar para Jacó. Ainda não tinha passado, presta atenção que Deus se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó ainda. Não é interessante isso? E ele, quando ele acorda, ele fica muito
ele fala, meu Deus, Deus está nesse lugar. E aquela cidade que se chamava Luz, ele muda o nome para Betel, e significa a casa de Deus, porque ele entendeu que Deus estava naquele lugar. E ele unge aquelas pedras com óleo, e essa cidade chamada Betel, ela existe até hoje. Olha que interessante, ela ficava lá na tribo de Efraim, e ela fica ao norte de Jerusalém. Muito interessante, né? Então, além de ser lembrada por esse local onde Deus apareceu a Jacó, aconteceu uma coisa muito terrível neste lugar. No tempo do rei Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, lá ele construiu 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse e assim se desviasse dos caminhos do Senhor. Veja como o diabo está sempre perseguindo, está sempre querendo invadir o lugar onde Deus determinou como seu. Mas ele nunca tem sucesso, ele nunca é bem sucedido, porque aquilo que Deus guarda, aquilo que Deus promete, está sempre protegido pela palavra de Deus. Por isso que eu falo, lugar de proteção é debaixo da promessa do Senhor, porque ali ele vai te guardar. O propósito do Senhor para a sua vida te protege de todas as investidas de Satanás contra você. Jacó então se levanta, toma a pedra, derrama azeite sobre ela e muda o nome da cidade. E ele disse, se Deus me guardar, como assim? Jacózinho, acorda meu filho, como assim se Deus me guardar? Deus já estava levando ele para aquele lugar, já tinha se mostrado a ele, já tinha falado com ele, já tinha dado promessas a ele, e ele ainda está falando essa língua aqui, ó. Se Deus me guardar, então tinha um si ainda na sua vida, ele não tinha certeza ainda de que Deus o estava guardando, de que Deus o estava protegendo, de que esse era o verdadeiro Deus que podia livrá-lo de tudo, e ele ainda pede mais uma coisinha, olha, se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa para vestir, e se eu voltar para a casa do meu pai, olha quanta coisa ele queria, pão, queria roupa, queria voltar para a casa do pai, para daí ele entender que realmente Deus estava com ele, né? Esta pedra eu vou colocar como coluna, e ela será a casa de Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente eu vou te dar o dízimo. Ele ainda estava falando no futuro. Quando o Senhor realmente fizer tudo isso, aí o Senhor vai ser meu Deus. Aí eu vou entregar tudo para o Senhor. Aí eu vou construir, edificar uma casa. Aí eu vou te dar o dízimo. Você sabe que muitas pessoas, elas têm muita dificuldade com o dízimo. Por quê? Porque esse Deus aqui não é ainda a coisa mais importante na vida delas. Porque esse Deus ainda não é o seu Deus. Ainda é um Deus que você ouviu falar, que você sabe que abençoou a sua geração, que abençoou sua mãe, abençoou seu pai, abençoou as pessoas, os amigos que você conhece, mas ele ainda não é o seu Deus. Porque o dia que ele for seu Deus, você não vai se importar de dar tudo, não só o dízimo, mas tudo que você tem para ele. Jacó ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Deus ainda estava moldando, ainda estava forjando Jacó, vai passar pelo fogo, ele ainda vai ser enganado, o engano que ele causou lá para o irmão, ele vai sofrer na mão do cunhado. Nós temos muita história aqui, mas quando ele verdadeiramente se transformar, quando ele for transformado, Deus vai mudar toda a história dele e vai transformá-lo de Jacó enganador para Israel príncipe. É a mesma pessoa, mas transformada, nascida em Deus. E assim nós temos que passar pelo novo nascimento também. Nós temos que ser transformados de velha criatura para nova criatura. E isso só é possível se o Senhor falar no seu coração, se o Senhor te libertar, se o Senhor te der a vida e te der ouvidos para ouvir essa palavra. Enquanto você estiver ouvindo até aqui só, não vai acontecer nada. Quando o Senhor trouxer do seu ouvido espiritual para o seu coração, aí sim você vai entender quem é o Senhor, e ele não vai ser mais o Deus que você ouviu falar, o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Ele vai ser o seu Deus.
E aí você vai dar tudo a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração, dos seus dízimos, do seu tempo, das suas orações, da sua palavra, do seu louvor. Ele é digno. E você vai entender isso. Na próxima, capítulo 29, ele vai chegar até o poço de Arã. E aí nós vamos continuar essa história que é muito bonita. Você concorda? Um abraço em Cristo Jesus. Não esquece de deixar seu like. E amanhã a gente volta com o capítulo 29 de